pelos enfermos. E foi uma aliança que eu fiz com Ele. E Ele, mais uma vez, teve misericórdia de mim. E está acrescentando, como Ele fez com o rei Ezequias, mais uns anos de vida aqui para mim, para poder estar orando pelos irmãos. Porque assim, irmãos, se todos os dias nós entregarmos a nossa vida a Deus, e nós vivermos pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos estar sempre preparados. Tudo em paz, está tudo normal. Acabei de ouvir aqui agora, né, o livramento que Deus deu, né, e enfim, quer dizer, o que significa? Significa que assim, as suas intercessões, a oração do justo tem muito seu valor, tem o seu poder, sabe? E eu tenho certeza que ainda que tenha pessoas que possam ter chateação comigo, ter ódio de mim, pelo meu coração estão todos perdoados. Mas o senhor perdoa, pastor, porque o senhor é bonzinho? Não. Deus olhou lá de cima, não viu um justo sequer aqui embaixo. É porque eu preciso da minha salvação. E para isso eu tenho que pedir o aquebrantamento a Deus, para que Ele aquebrante o meu coração, eu aprenda a perdoar de coração, não com os lábios lisonjeiros da boca para fora. E ontem ali eu me vi. Eu confesso a vocês que, como um profissional de área de saúde, mais de 25 anos na área da saúde, eu confesso a vocês que eu vi o apagão aí. Eu vi o apagão. Mas está tudo bem. Se a hora fosse aquela ali, eu estava lá evangelizando. Aí um abençoado ainda falou assim: ó, o meu irmão caiu da carreta e se machucou. Você lembra, Diaconisa, o nome do irmão dela? Tião. Ah, eu ia lembrar agora. Eu falei: vou estar orando por ele agora, em nome de Jesus. Tião caiu da carreta, pois Tião, em nome de Jesus, Deus, traz a cura para ele. E eu correndo ali, caiu. É assim que a gente tem que ser. E Jesus é bom. Eu andei no mundo cego. Eu andei no mundo aonde eu vivia cego, aonde eu vivia fazendo as coisas que não devia. Há mais tempo eu tivesse, Senhor, na tua palavra, há mais tempo eu tivesse, Senhor. Mas o Senhor, Ele sabe que tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. E antes de ler a palavra, eu quero aqui que os irmãos me acompanhem. Vocês nunca ouviram a minha voz, mas pela alegria de saber do que é, o que foi o mundo, né? Esse louvor aqui da APA é o 15, né? Que tem como título Conversão. Me ajuda, tá, irmãos? Mas depois vocês vão rir, não, tá? Jesus é bom. É assim: o quão cego andei, perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi seu pecado castigado em Jesus. Foi ali Pela fé que meus olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi
sobre mim a espada da lei, apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia! Glória a Deus. Palmas para Jesus. Meu irmão, quem tem fôlego louva ao Senhor. Quem tem fôlego louva ao Senhor. Eu confesso aos irmãos que eu tenho que estar louvando. Depois que eu passei ontem e venho passando, eu tenho que estar glorificando o nome do Altíssimo. O Senhor Jesus é assim comigo. E eu vivi esse louvor, tem como título conversão. Foi o primeiro louvor que eu aprendi. É bonito. Foi o primeiro. Conversão. Se você buscar no profundo a palavra conversão, eu vou dizer, viu, meus irmãos. Aí você olha para você e fala assim: Senhor, falta muita coisa em mim. A gente olha e fala: falta muita coisa em mim para a gente se converter, meus irmãos. A palavra de hoje Deus me deu aqui no livro de Salmos. Salmos 14, aonde a gente vai estar fazendo uma leitura aqui breve, e que nós vamos estar esmiuçando esta palavra, para que Deus, amém, obrigado, minha irmã, Deus abençoe, para que Deus possa estar nos dando entendimento, porque eu vejo minhas irmãs com muita aptidão para aprender a palavra de Deus, para poder estar guardando a palavra de Deus. E eu confesso a vocês que enquanto Deus me manter vivo, me manter de pé, e que eu puder estar passando aquilo que Ele tem me ensinado através do Espírito Santo dele, eu vou estar passando com muita humildade. E só peço aos irmãos que peguem, plante na tábua do teu coração e na tua mente e compartilhe. A palavra é compartilhar. Tudo aquilo que é bom e que edifica tem que ser compartilhado. A gente não pega só para a gente, não. A gente compartilha tudo aquilo que Deus nos dá, e que é bom, suave e agradável, que vai edificar alguém, é para nós compartilharmos. E esse Salmo 14, eu estava sentado orando, e de repente eu estava numa ministração aqui, mas de repente Deus fala comigo: a corrupção do homem, olha só, a corrupção do homem, sua redenção provém de Deus. Vocês encontraram aí, irmãos? Encontrou aí, Mariana? A corrupção do homem, sua redenção provém de Deus. Vamos, é um salmo pequeno, vamos aqui fazer um aprendizado, eu vou aprender com vocês, vice-versa. Vamos esmiuçar mais ou menos como é que está esse rolo aqui. Vamos enrolar o rolo, né? Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, faz-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens,
para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Até aqui. Mas o 4 ainda nos acrescenta: não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo, como se comesse pão. Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração do justo. Vós envergonheis o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Oh, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Amém. Irmãos, este salmo, a palavra, ela já nos ensina, ela nos dá uma direção. Muitas vezes a gente vem aqui na frente e ler um versículo, e muita gente fala: agradeço a minha rica oportunidade. Eu vou falar entre nós que somos uma família. Toda vez que você vier aqui na frente, você chegar no seu ministério, você já sai de casa preparado pelo Espírito Santo de Deus. Você vem, você ora: Senhor, me dá uma palavra. Eu peço ao Senhor, e Deus vai te dar uma palavra. Venha, lê o teu versículo e fala: esse versículo, igreja, está querendo nos dizer tal situação, assim, 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 assim. Porque tem sempre alguém ali que vai ouvir essa explicação sua e vai pegar. Não basta nós só ler o versículo e não meditar ou não passar para a igreja. Sabe? Eu falo isso com muita humildade. Eu falo com muita humildade, porque eu vejo as pessoas de Deus nos ministérios, pessoas que a gente vê que está com sinceridade, com vontade, e muitos chegam e falam da palavra, mas lê o versículo e agradeço a minha oportunidade e sabe: não, olha o que está querendo dizer, assim, assim, porque vai ter alguém que vai pegar. E aqui a palavra de Deus já nos fala: disse o necio do seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, faz-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Olha só, Deus já observando a lei da observância, mas ele fala: o Senhor olhou desde os céus, isso está aqui falando, o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Para ver se tinha algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Quer dizer que Deus olhou desde o céu, ele olhou lá de cima, para ver se tinha alguém aqui que tinha algum entendimento para buscar a Deus. E aí, com tantos ministérios que nós vimos, com o evangelho pregado no mundo, com tantos profetas que nós vimos, pastores, todos líderes, com tantas ovelhas que nós vimos, que pregam o evangelho, que aqui agora já não tem mais ninguém enganado. Vocês podem até não ter descido as árvores ainda, mas já conhecem o evangelho. Deus não pegará ninguém por inocente, principalmente nós que já estamos na congregação do Senhor. E ele olhou lá de cima e não sequer um justo aqui embaixo. Agora, olha só como ele fala, né? E ele diz: desviaram-se todos e
que juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Se juntaram todos, se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Mas o que é que me chama a atenção nesse salmo? Eu quero agora que a igreja venha comigo. O que é que me chama nesse salmo 14, pastor Dalmo? Pastor, porque agora, por isso que a gente tem que estar buscando em Deus o entendimento, para que nós possamos ter a saída dentro da palavra de Deus. Pastor, mas se Deus olhou lá de cima e não viu um justo aqui sequer, e aí, vou crer no quê? Como é que vai fazer? E eu vou fazer o quê para poder acreditar? Eu vou fazer o quê? Porque a primeira coisa que a gente vai pensar é logo isso. E a gente já fica até um pouco temeroso. Agora, se brincar, fica na dúvida, numa interrogação do poder. E agora eu vou fazer o quê? Porque eu vi o Salmo 14 falando desta forma, que Deus olhou de lá e não viu sequer um justo. Mas o que acontece, irmãos, é que desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que eu come o meu povo, como se comesse pão. Eles não invocam ao Senhor. Esses obreiros é eu, é muitos. Mas eu, pela misericórdia de Deus, a minha conversão foi muito bem feita, em nome de Jesus. Foi Ele que me resgatou. A minha conversão foi uma conversão de ser um obreiro como o apóstolo Paulo. Deixar tudo pelo amor de Cristo. Mas nós estamos vendo aí que está tendo muitos obreiros que só querem mesmo sugar. Muitos obreiros que ainda não se converteram. Muitos obreiros que ainda estão apegados nas coisas materiais do mundo. Muitos obreiros que encostaram a sua fé. Agora, neste momento, vou dar um exemplo. Quer um exemplo, igreja? Agora, neste momento que estamos vivendo, muitos obreiros que pegaram a sua fé de Abraão e encostou e falou assim: depois do dia 2 eu volto. Eu pego. Vocês sabem o que vai acontecer? Eu tenho que orar e nós temos que orar, porque depois do dia 2, muitos desses obreiros que encostaram a sua fé e que agora estão lá, esta fé adormecida, vão querer voltar e não vão ter força. Porque neste momento agora foi tomado pela emoção, foi tomado pela carne, e aí a fé que ele tinha e que ele acreditava num Deus sobre todas as coisas abalou, ficou abalado. Por isso que Deus olhou lá de cima e não viu sequer um justo aqui. Não viu sequer um justo aqui. Mas, ô pastor, fala para mim, fala para nós, e como devemos nos comportar para nós identificarmos. Existem duas saídas. Duas. E tem duas saídas muito fortes. Mas eu não vou colocar duas saídas, eu vou colocar três. Três saídas. A primeira é o Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. A segunda é a tua fé, para que ela não seja encostada, para que ela não seja abalada. E a terceira é a oração. Glória a Deus. É você perseverar na oração. Aleluia. A
A manga do paletó já está subindo. É você perseverar na oração. Mas é você orar com fé. E o Senhor Jesus Cristo, na infinita bondade dele, vai ter misericórdia de nós. E ao pisar o pé naquele ministério A, B, X ou Y, ou naquela casa de A, de X ou de Y, ele vai te revelar que aquela palavra que está saindo é de lábios lisonjeiros. Ele vai te revelar que ele é um falso profeta. Ele vai te revelar. Então Deus, o livro sagrado é todo perfeito. Ele olhou e não viu um justo, mas ele disse para nós: ei, vigia. Ei, orai sem cessar. Ei, examina as escrituras. Tudo isso é medicamentos para fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, para que nós estejamos fortes no espírito, para nós identificarmos esse tipo de obreiro, para nós identificarmos esse tipo de ovelha, esse tipo de joio que está misturado junto com o trigo. E que ele só vai ser separado no dia do juízo final. Porque não adianta você querer sair aqui do tal ministério tal aqui, da Assembleia Devocional, falando eu vou me afastar da Assembleia Devocional, porque eu não estou gostando de tal irmão ou de tal irmã, porque eu ouvi isso, ouvi aquilo. E agora eu vou congregar lá no ministério do pastor fulano de tal. Porque coloca que o ministério é do pastor fulano. Nunca fala que é de Jesus. Do pastor fulano de tal. Não adianta. Para onde você for, você vai encontrar esses obreiros. Você vai encontrar essas ovelhas. Porque é bíblico. O Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja. E ele vai chegar aqui, pegar a sua igreja, que é o verdadeiro trigo dele, e o joio vai ficar. Só que nós, que medita nas escrituras, Deus não nos deixa, ele não deixa nem confundido, nem enganado. Por isso que eis a questão do Salmo 14 que Deus acaba de nos dar. Que ele olhou lá de cima e não viu nenhum justo, mas vinha a pergunta que vocês poderiam me fazer. E agora, eu vou confiar em quem, pastor? Eu não estou pedindo para chegar aqui no ministério e olhar e confiar no pastor da alma. Eu quero que chegue aqui no ministério e foque em um único. O único que é digno de toda a honra e toda a glória. O único que é o alfa, que é o ômega. O único Criador do céu e da terra. O único que deu livramento à filha da irmã agora há pouco, de um atropelamento de um carro. O único que criou, que é dono do ouro e da prata. O único que liberta espiritualmente. O único que joga fora as enfermidades do corpo. O único que joga, que te cura, que te liberta, corpo, alma e espírito. Não venha para cá entrando no ministério, focando na missionária Vani, na diaconisa Simone, no pastor tal, no pastor Manuel, no pastor Antônio, no pastor. Não venha, não faça isso não. Venha para cá por amor do Senhor Jesus Cristo. Esse é o único, dono de toda a honra e toda a glória. Acabou. Porque ele olhou de lá e não viu se tem um justo. Mas quando ele não viu um justo, é porque ele sabe também que nós, que estamos com os pés em cima da terra, nós estamos em cima do pecado. Porque o Senhor Jesus vai vir agora. Ele está trazendo, ele está vindo. A volta dele está aí. Os sinais estão aí. A cada dia para quem crê. Ele foi crucificado numa cruz. Ele sofreu por nós. Nós aprendemos a sentir esta dor. Nós nos esforçamos
possamos, porque Ele nos ensina a nos esforçar, Ele nos ensina a perdoar. E Ele está voltando, só que Ele não vai pisar mais aqui, nesta terra. Ah, mas por que, pastor? Porque o pecado aqui alastrou demais. Aqui hoje, na linguagem bíblica, não está igual, está pior do que Sodoma e Gomorra. Pior do que Sodoma e Gomorra. Viu? Então nós temos que ter cuidado. E Ele vai vir buscar os seus. Mas para isso é importante que nós aprendamos uma coisa: a invocar o nome dele. Orar sem invocar não vai funcionar muito não, irmãos. Não funciona muito não. Vocês sabem por que a oração desses heróis da fé aqui da Bíblia, Deus respondia sempre? Porque tinha invocação. Eles invocavam. E Deus falava com eles. Deus mostrava. E nós temos que cada dia aprender isso. Esta igreja aqui, esse ministério aqui, é para falar desse tipo de comportamento. De como é que devemos nos comportar para que nós possamos ter a vida eterna em Cristo. Porque aqui a qualquer momento a gente pode voar. A vida é um sopro. Eu estava ali na Praça Barão do Rio Branco, ontem já estava pagando. Só agradeci abençoado. Eu falei, muito obrigado, Deus abençoe por tudo que fez. Eu vi que o negócio estava. Mas aí eu falei, vou continuar orando. Oi? Oi, mano. Era notícia? Na verdade, eu estou um pouco enfermo, né? Problema de pressão alta e mais outras situações. E eu, como já falei, repito, eu trabalhei na área da saúde muitos anos. E quando você trabalha em uma determinada área, você sabia que você fica mais temeroso do que quando você não conhece o sintoma? Todo o meu sintoma eu conheço o que está acontecendo. Que a qualquer hora Deus pode chegar e falar, e faça o arrebatamento. Mas a todo momento eu falo, estou em ti, Senhor. Seja feita a tua vontade. Então para mim está tudo bem. Eu não quero guardar rancor, eu não quero chateação, porque eu quero a minha salvação. E aqui nesse ministério é para nós aprendermos um com o outro. O que vocês, irmãos, têm que buscar, seja aqui, seja ali, seja onde for, vocês que são a coluna de esquina, a pedra de esquina desse ministério, e que vocês vão ajudar muito esse ministério, vocês têm que dizer a palavra salvação. Como é que vai conseguir salvação? Vocês têm que colocar na mente de vocês e no coração de vocês que existe salvação, que existe um céu bom, lindo e maravilhoso, mas que existe um inferno cruel, que o joio que está dentro da igreja, o falso obreiro, vai para o inferno. Mas o livro aqui de Isaías já nos fala que ele vai para o inferno e ainda vai levar o rebanho com ele. Mas este rebanho é o mesmo joio como ele, que está pregando a palavra do Senhor em vão ou vendendo a palavra do Senhor. Aquele que está em espírito de verdade, não. Deus vem, busca e está tudo bem. Mas pregue salvação. Ainda que o seu ministério tivesse 4, 5 ovelhas, continue orando. A salvação é individual. Pregue salvação. E hoje eu falo para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Dentro do Salmo 14, quando ele olhou de lá e não viu sequer um justo aqui na terra. Agora vocês fechem os olhos um segundo e imaginem o tamanho do universo.
Imagine só o tamanho do universo. Agora imagine os bilhões de pessoas que tem em cima desse universo, que Deus coloca aqui na palma da mão dele, e que ele olha de lá e não viu sequer um justo. Pastor, mas existe homem de Deus e mulher de Deus? Sim, existe. E por que ele não viu nenhum justo? Ele não viu um justo porque o pecado assolou demais sobre a terra. O homem, a cada dia que passa, mais pecaminoso fica. Quando eu falo homem, eu estou falando do gênero. Mas ele vê também, e ele vê, ele tem misericórdia, ele vê aquele que realmente se humilha de coração. Porque só quem somos os nossos corações, os nossos rins, é o Senhor Jesus Cristo. E aonde eu passar, eu vou falar: epa, não foque no pastor, não. Foque no Senhor Jesus, na tua salvação. Doa em quem doer. Eu não vim para fazer do Evangelho de Deus uma maquiagem. Eu vim porque eu creio nesse livro. Eu vim porque eu sei que esse livro me deixa mais perto da salvação. E por isso, irmãos, é que nós devemos estar meditando mais e buscando mais. E só tem uma forma, essa forma que eu falei para a igreja, de como se identificar, de como nós podemos fazer para nós identificar. Jesus, em primeiro lugar na sua vida, ele, em primeiro lugar na sua vida, Jesus, fé e oração. É o carro-chefe para o verdadeiro cristão. É os ingredientes para o cristão. É Deus. É Deus nas nossas vidas. Fé e oração. Se você tem fé e coloca a sua fé em ação, junto com a oração, vai surtir efeito. E outra, não se preocupe, porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes 3. O tempo não é o meu nem o seu, é o de Deus. Se ele não me respondeu agora, hoje, não tem problema. Eu continuo na perseverança da oração, porque eu sei que é ela quem vai me dar o combustível, o fortalecimento espiritual, para que Deus venha falar comigo e dizer: eu respondo agora a tua oração, porque tu esperou 10 anos e tu está perseverando há 10 anos, agora eu estou respondendo.